Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso programa de estreia, nosso programa piloto, Diz Aí, que a ideia é trazer pessoas interessantes, com um papo interessante aqui do nosso estado, e até de fora, se surgir a oportunidade, para a gente trocar umas ideias, trazer um papo legal sobre o trabalho que ele desenvolve. E justamente hoje, nessa estreia, eu quis trazer justamente uma pessoa muito interessante, que é o artista J.A., um cartunista, que eu acho que todo mundo já conhece, mas a gente vai trazer aqui uma conversa diferente, saber um pouco desse trabalho dele, como é que ele desenvolve, como é que está acontecendo hoje em dia com pandemia, sem pandemia. E eu queria justamente começar, Jotaço, falando sobre isso, como é que você tem esse pequeno defeito, né? Não é de Teresina, você veio do Coelho Neto, é isso? Conta para nós aí. Diz Olha, aí. eu nasci em Coelho Neto, Maranhão, 1969, e aí aos 9 anos meu pai faleceu, e a gente tinha uns parentes aqui em Teresina, a gente veio de Malicuia, como diz o povo, aqui para Teresina. Lá eu já tinha dado meus primeiros passos no desenho, já riscava muito caderno, muito livro, e foi graças às ilustrações que eu me aproximava dos livros, né? Os meninos começavam a ler com as letras, eu não, eu comecei a ler os meus primeiros livros através das ilustrações. Primeiro eu lia o livro todinho, vendo os desenhos, depois que eu voltava e iniciava tentando juntar as primeiras letras, né? A minha alfabetização. Mas me conta uma coisa, a gente sabe que todo artista sofre desse início, né? Desse momento de decisão, de seguir a carreira. Os pais querem sempre que seja advogado, médico, ou pelo menos uma profissão que dê algum retorno Dê financeiro. dinheiro, meu Dê filho, dinheiro. estude para ser médico. Médico é que dá dinheiro. Como é que foi para te encarar isso aí, enfrentar essa dificuldade? Olha, no início eu não tive apoio não, porque, como você falou, os pais querem que a gente estude. Estude, meu filho, para ser alguém na vida. Esse negócio de desenho não dá futuro, não. Mas aí, com a minha persistência no desenho, desistiram. Viram que não tinha jeito mesmo? Viram que não tinha gente. Porra, menino, vai. E aí eu tentava procurar todo o material de quadrinhos que me chegava às mãos. Eu lembro que a primeira história em quadrinho, eu fui na banca de revista para comprar uma revista do Mandrake e do Fantasma, mas o dinheiro não deu, eu comprei uma do Zé Colmeia. Foi a minha primeira revista comprada lá em Coelho Neto, né? Quando eu cheguei aqui em Teresina, tinha mais opções, tinha ali aquela banca de revistas usada ali perto do Cine Rex, Praça Pedro II. Ali para mim foi um paraíso encontrar aquela quantidade de revistas usadas, baratinhas. Então eu comprei muita revista ali na P2. E quando foi esse momento de transição assim, teu pai, menino, tu tem que, cadê, tu não vai dar resultado, não vai trabalhar de quê mesmo? Vai ficar só rabiscando aí nessa, Olha, perdendo tempo? o meu pai havia falecido, a gente chegou aqui, já éramos pobres, com o pai falecido ficamos mais pobres ainda, né? E no ano era 1988 e eu só estudava e sentia a necessidade de trabalhar. E aí disse, meu Deus, eu vou trabalhar em quê? Pertinho de casa tinha uma fábrica de massa, onde no final do expediente o dono deixava levar o jornal para casa, né? O jornal Dia. E aí eu fui recortando as charges, fui recortando as tirinhas do Laerte, do Glauco, do Angeli, fui fazendo uma espécie de livro com esse material. Quando estava com uma semana e poucos dias, eu chego na fábrica e o pessoal está todo parado. Aí vem o dono e diz, o que é isso aí? Aí o pessoal diz, não, estamos de greve, pois está todo mundo demitido, né? Durou uma semana. Durou uma semana. Aí eu fui para casa olhar o meu livro de charge de tirinhas, né? E aí fui ao centro ver se eu procurava um emprego, né? Na parada de ônibus encontrei uma revista chamada Chiclete com Banana, do cartunista Angeli. Eu olhei aqueles desenhos do Angeli e foi paixão à primeira vista. Caraca, como é que esse cara desenha? E a partir daquele momento eu decidi que seria cartunista. Aí cheguei em casa, juntei com o livro de charges que eu tinha, do Jornal Dia, peguei uma ficha emprestada, é o novo, o tempo da ficha. Gastou aí 5 fichas para ligar. Fui pro orelhão, liguei pro editor, à época do Jornal Dia, o saudoso José Alves Forte Filho. Para minha sorte, olha só como é que são as coisas, né? O chargista do jornal, Leonardo Anastácio Santana, o Lazan, estava saindo do jornal. E aí eu fui para a reunião, mostrei meus desenhos ruins, meu amigo. Pense num desenho ruim. Você viu que é sorte, né? Como o chargista estava saindo, né, não tinha cor melhor para colocar, eu fiquei, né? Os meus desenhos, o José Forte pediu para o editor de arte
do jornal à época, Kiko Consulim, e aí olhou, aprovou meus desenhos e repassou isso para o diretor, presidente à época do jornal, Valmir Miranda, né? E um mês depois, no dia 10 de setembro de 1988, eu comecei no Jornal Dia fazendo charge, ilustrações e posteriormente tirinha para o classificado. E estou lá até hoje. Aí começou a ganhar dinheiro. Aí como é que foi? Rapaz, na verdade não, Marcelo, não foi bem aí. Olha só, se hoje o salário mínimo já é pequeno, imagine em 1988. Eu recebia um salário mínimo do jornal, recebia por semana. Então descontava a cantina, o vale transporte, não ficava quase nada. E o tempo ia passando, né? E eu sem dinheiro. Para ajudar em casa, eu comprei uma janela. Pronto, mamãe, não se preocupe não que eu vou comprar uma janela para colocar aqui na nossa casa. Passou um ano e eu não tinha conseguido dinheiro para contratar alguém para colocar a janela, só para tu ver como era a minha situação. E aí passou um ano, eu disse, rapaz, eu vou mudar de profissão, porque esse negócio não está dando sustância não, eu vou ter que abandonar. E aí nessa semana foi lançado no Teatro 4 de Setembro, ali no hall, um livro chamado Os Filhotes do Pasquim, pelo cartunista Paulo Moura e Dodô Macedo. É um material que eles publicavam no Pasquim. E aí eu fui, porque era de graça, né? Tava lá uma fila enorme, eu esperando a minha vez de receber o livro, né? Quando chega a minha vez, o Dodô Macedo perguntou, como é teu nome? E eu disse, J.A. Aí ele, J.A. Aí o Dodô Macedo levantou e me deu um abraço. Cara, eu gosto muito do teu trabalho no Jornal Dia. E aí eu vi que se eu estava numa situação ruim no jornal, é porque eu estava oferecendo pouco da minha arte para as pessoas. Nessa época eu estudava ainda no Pré-MEM, fazia o primeiro ano de processamento de dados, a profissão do futuro, né? E aí vou ficar rico. Vou ficar rico, coisa nenhuma. E aí eu abandonei o colégio lá e disse, olha, eu vou focar realmente na minha profissão, porque eu estudava pela manhã, trabalhava no jornal à tarde, à noite chegava e ia fazer algumas tarefas e os dias iam passando e eu continuava naquela mesma. Chegava o final de semana, eu recebia umas moedinhas e esperava outra semana para receber e eu vivia nesse círculo então. Então eu disse, olha, eu vou ter que investir mais na minha profissão. Abandonei o colégio, não façam isso, crianças. Não repita isso em casa. Não façam isso. E aí eu fui visitar um cartunista à época, o saudoso Arnaldo Albuquerque. Lá ele tinha várias revistas, eu pedi emprestado algumas de humor. E comecei a estudar a técnica, as ideias, o estilo do desenhista daquelas revistas, né? Comecei a trabalhar mais na minha área, tinha mais tempo, né? Já não estudava. Comecei a fazer ilustração de livro, capa, charge para outros jornaizinhos à época e comecei a viver realmente da minha arte, que era o desenho de humor, né? Comecei a participar dos salões de humor e comecei em 1994 a ganhar o primeiro. Ganhei, os meus 2 primeiros foram no salão de Catanguases, Minas Gerais, ganhei o primeiro lugar e o terceiro lugar. E aí... Aí foi quando conseguiu botar a janela no lugar. Meu já amigo... tinha botado. Onde hoje está no chão a janela? Não tinha conseguido ainda. Eu conheci, na época, um publicitário aqui em Teresina chamado Paulo Santos, né, Avant-Garde Comunicação. E aí ele me contratou para fazer umas artezinhas no jornalzinho que ele estava lançando. Nessa época não tinha um computador, a gente utilizava as canetas nanquim, fazia o desenho, fazia as letras na caneta. Foi como eu consegui dinheiro para colocar a janela. A bendita janela. Cheguei em casa e disse, mamãe, conseguiu dinheiro para colocar a janela. Eu disse, ô, minha gente, meu filho está me ajudando aqui. Para ela e para mim foi uma alegria, porque eu consegui realmente fazer uma coisa que eu havia passado mais de ano para realizar. Durou mais de ano a janela no chão. Rapaz. E aí para quem não sabe, esse foi apenas o primeiro prêmio que o J.A. ganhou. Eu trabalhei com o J.A. durante muitos anos e eu sempre acompanhava, ele via, era todo mês, o Gazeta até antes recebia, o J.A. ganhou um prêmio, virou até motivo de piada. Só mais, né? Ganhou mais um, mas coisa besta. Vantagem. E hoje a gente não tem essa contabilidade, não tem como pesquisar isso, mas a gente acredita que o J.A.
é o cartunista mais premiado do Brasil. São 170 já, São atualmente, 170 prêmios. isso. Já tá, mesmo com todos esses prêmios e tudo, acho que não ficou rico ainda, né? Não! Mas como é que é isso aí? O pessoal ainda comenta, ainda faz aquela brincadeirazinha que sempre fala de tu só desenha, tu trabalha, tu faz alguma coisa na vida, como é? Passa o dia rabiscando esse papel velho aí, como é? Olha, eu lembro da história do Dicró, que o Dicró estava numa árvore lá, debaixo de uma árvore, na sombra, e a sogra dele passou e alguém perguntou, cadê o Dicró? Está ali vagabundando debaixo da árvore, não faz nada. Aí o Dicró fez sucesso, né? Passou um ano depois, aí uma pessoa perguntou, menino, cadê o Dicró? Aí a sogra dele disse, está ali debaixo da árvore, pensando no seu próximo sucesso. Refletindo, é outro nível, né? Vai vir uma grande música aí. Então eu acho que quando a gente inicia, né, as perspectivas e os caminhos a ser trilhados realmente são meio complicados. Se você não faz sucesso logo no início, as pessoas lhe cobram muito, né? E aí eu tive que provar que viver do humor, viver da arte era possível, só então as pessoas... E eu acho que o próprio artista, né, pode realmente acreditar mais nele, acreditar mais no seu potencial, né? E depois de 170 prêmios, né, em salões de humor, eu pude realmente dizer que eu consegui trilhar o caminho da arte e consegui realmente viver daquilo que eu mais gostava, que é o desenho. Além dos salões de humor, Jota, como é que um artista como você, artista gráfico, que trabalha com humor, com charge, com caricatura, como é que você consegue ter algum outro resultado? Como é que está o mercado hoje em dia? O pessoal procura ainda... Olha, eu trabalho no Jornal Dia, faço as charges, as tirinhas e tenho um espaço lá no Caderno Metrópole no final de semana. Mas eu não vivo só da charge, não vivo só das tirinhas, né? Eu passei a trabalhar nas artes gráficas, nas artes plásticas, de uma forma geral. Faço ainda capa de livro, faço as ilustrações, faço o projeto gráfico visual dos livros. Às vezes a pessoa me envia apenas o texto, eu faço as ilustrações, a capa, todo o livro, e envio para a pessoa no ponto para levar para a gráfica. Só nessa pandemia, né, quase 2 anos, eu acho que eu fiz uns 6 livros. E aí tento também fazer outros trabalhos. Por exemplo, na caricatura ao vivo, hoje a gente já não tem mais tanto evento, mas eu já fiz muito caricatura ao vivo, um evento de casamento, um aniversário, uma loja que está abrindo, eu vou lá e faço caricatura ao vivo. Faço muito caricatura para casamentos, noivado. Nessa pandemia, muitas pessoas faleceram e a caricatura, o desenho de humor daquela pessoa que faleceu ainda é muito usado e as pessoas me pedem muito caricatura, né? Então, eu faço muita caricatura. E, ultimamente, uma das minhas grandes paixões é a xilogravura. Xilogravura, para quem não conhece, é uma arte bem regional, bem nordestina, onde a gente faz traços na madeira, utiliza a tinta e imprime, né, utilizando a pressão sobre a madeira, que é uma arte assim bonita, difícil de fazer, meu amigo. Pensa, um desenho eu levo meia hora para fazer, uma xilogravura muitas vezes eu levo 1 semana, 5 dias. Mas dá um prazer muito grande na hora da impressão, quando a gente tem aquele desenho impresso. Mas para quem não conhece, pensa que é só um papel um desenho, velho. Não, já tá aí, eu faço. Como vai fazer? Pega rabiscar esse moleque, né? Pega o MDF, pega um estilete, pega uma goiva e vai trabalhar. Você vai ver que sai com manchas, calos nos dedos, meu amigo. Mas o resultado é muito bom, é muito bonito. Já estava voltando aqui na caricatura e falando em dificuldade. Sim. Você ainda enfrenta muito essa dificuldade, porque a caricatura, né, é o desenho de humor, pegando as características do rosto de uma pessoa, para quem não conhece, e fazendo humor com o rosto, com as características dessa pessoa que fez o contrato da caricatura. Exatamente. Ainda tem muita reclamação, a pessoa acha que não está parecido. De vez em quando a gente encontra umas pessoas assim, por exemplo, a melhor caricatura é aquela que deforma, né? Mas a mulher não gosta de... não tem esse nariz desse tamanho, né? Não, no seu, desse jeito não. Diminui só mais a orelha, o nariz, assim. Então, mulher, você não distorce tanto, assim. Você faz ela, enaltece só apenas os traços para que ela fique parecido, mas não deixa a mulher com um nariz muito grande, o olho muito grande,
que normalmente as mulheres não gostam. Então eu tenho feito muita caricatura de mulheres, mas eu aprendi isso com o tempo, não mexer muito, não exagerar muito, né? Sim, Jota. Aí os estudos, terminou o curso lá de como é? Processamento de dados. Processamento de dados. Como eu desisti no primeiro ano, eu disse, não, no próximo ano eu volto. Meu amigo, passaram-se 15 anos para eu retornar à sala de aula. Casei, e aí teve uma época aí que o governo estava dando incentivo, alguma coisa assim, que muitos dos meus amigos voltaram a estudar, mesmo tendo terminado o ensino médio, começaram a estudar. E eu disse, rapaz, no próximo ano eu vou voltar. Minha esposa havia voltado, meus amigos da minha rua voltaram, e disse, rapaz, no próximo ano eu vou voltar. Quando terminou o ano, iniciou, eu me matriculei no meu bairro mesmo, terminei o ensino médio, e aí fiz o pré-vestibular e prestei vestibular, olha só o novo, do tempo do vestibular. O meu vestibular foi o último, né, aqui realizado no estado. Prestei vestibular para educação artística, passei em 8º lugar e fiz o curso. Um curso maravilhoso, encontrei grandes artistas estudando comigo, grandes artistas sendo meus professores, e tenho uma saudade muito grande dos professores. Por exemplo, a Poliana é uma grande professora, tem uma coleção de livros fantásticos. Neila, Zosilena, professora Yolanda Carvalho. Então tive a oportunidade de estudar com os melhores professores da Universidade Federal do Piauí, né? E hoje temos grandes amizades no curso de artes. E, Jota, o que é que você anda fazendo além das tirinhas, do trabalho do jornal? Você anda produzindo alguma coisa? Rapaz, tentando sobreviver. Criar 3 filhos, como é? Tem que correr, né? 3 meninos e a sogra, meu amigo, tem que... Aí gasta muito. Tem que se virar. Além desse material que eu falei antes, que é charge, cartoon, caricatura, a gente também andou fazendo livros, né? Tem uma produção muito grande, são 32 anos de profissão, e aí a gente andou fazendo alguns livros. O meu último livro é esse aqui, 100 eco-cartoons, uma seleção de cartoons para conscientizar, que, como o título diz, são cartoons com tema meio ambiente, né? Essa é uma das minhas bandeiras quando eu faço cartoons, que a gente fez uma seleção de 100 desenhos e fizemos esse livro aí, graças ao apoio do Sebrae. É uma oportunidade que a gente teve através de um edital de cultura aqui do nosso estado. Pois é isso aí, pessoal. Nós conversamos aqui com o cartunista J.A., uma pessoa maravilhosa, um dos maiores artistas eu diria até do país, por que não? O cara tem até prêmio internacional. E aí nós queremos continuar com esse programa, com Diz Aí, trazer mais pessoas para conversar com a gente aqui. Nós queremos sugestões de vocês, quem seria essa pessoa que a gente pode fazer uma lista de convidados aqui para os próximos programas. E sempre melhorando, sempre contando com a participação de vocês, ok?